Presença de Deus, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia na casa do Senhor. Obrigado pela liberdade religiosa que temos no Brasil. Obrigado pela liberdade que temos de vir à igreja, de sermos crentes, de falarmos de Jesus e vivermos para a glória do Teu nome. Nessa noite nós nos encomendamos à Tua graça para o Senhor nos ajudar, porque queremos andar com Jesus e sermos referência de pessoas que andam nos seus caminhos. Levanta-nos e usa-nos para a glória do Teu nome, enquanto nós nos reentregamos a Jesus, para o Senhor nos usar e nos capacitar. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele é central na criação, na redenção e na manifestação da plenitude do reino de Deus. Conhecer Deus, em primeiro lugar, é conhecer Jesus. Conhecer a Bíblia é, em primeiro lugar, conhecer o Jesus da Bíblia. Passar a eternidade com Deus é por causa de Jesus, Ele vai nos levar para lá. O foco de nossas vidas tem que ser Jesus, porque Ele é o foco que deu a existência a todas as coisas. Costumamos pensar em Jesus como simples homem de Nazaré, que impactou bastante a história. Evidentemente, ele ia impactar bastante a história, e por ele ter se tornado homem para morrer por nós, a gente costuma pensar que ele talvez quase igual a gente, mas na Bíblia ele não é nada quase igual a gente, até ele se tornar homem, e ele continua não sendo tão igual a gente, se você entender Jesus à luz das Escrituras. Quando não existia nada, existia o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Existia Jesus na Trindade. Quando Deus disse, haja luz, lá estava Jesus dizendo, haja luz. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá estava Jesus. Quando Deus disse, confundamos a língua dos homens ali em Babel, lá estava Jesus. Quando a sarça ardia e não se consumia, e saiu uma voz, ali estava Jesus. Quando Deus falou com Adão e Eva e a serpente, especialmente com a serpente, ainda no jardim do Éden, ele disse, virá um homem, nascido de mulher, 100% ser humano, se tornaria 100% ser humano, e ele vai te destruir. Ali estava Jesus. Quando Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você conhece a Bíblia, não tem como você ser bendito sem Jesus. Não tem como você ser bendito sem o perdão do Senhor, sem a salvação de Jesus. Ele não era maldito, como disse Paulo, mas se fez maldito em nosso lugar, morrendo naquele madeiro, para que a bênção de Abraão e a promessa do Espírito Santo chegasse a todos os povos. Em Jesus, eu e você somos tão abençoados como o crente Abraão. Então, quando Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ali estava Jesus. Quando Jacó abençoou Judá, na bênção de Jacó para Judá, está Jesus. Quando Abraão quase sacrificou seu filho, mas não sacrificou, lá estava simbolizado Jesus. Quando Deus manifestou o seu poder no Egito, ali estava Jesus. Quando o mar vermelho se abriu, ali estava Jesus. Ele estava na nuvem, ele estava na coluna de fogo, ele estava quando apareceu água, ele estava simbolizado pela rocha. Quando a serpente de bronze foi levantada no deserto, as pessoas pararam de morrer, ali estava Jesus. Quando Deus disse que haveria um homem à semelhança de Moisés, que surgiria na história, ali estava Jesus. Em Deuteronômio 18, ele estava sendo prometido. Jesus está na simbologia de Davi, do reino de Davi, na promessa que o Messias seria da descendência de Davi para um reino eterno, nas profecias dos profetas, de vários profetas.
e também em todos os salmos messiânicos, e também nos evangelhos, também na carta dos apóstolos, também em Apocalipse. Jesus está em toda a Bíblia. Ele é central na criação, na redenção e na plenitude do reino de Deus. Por isso, ele é tão central que antes de haver qualquer coisa ali na Trindade, Deus decidiu que quando ele fosse redimir, ele redimiria porque Jesus se tornaria um homem e morreria por nós. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, na eternidade, lá está Jesus, na Trindade, tomando a decisão. Então, vamos salvar assim, porque assim vai saciar a nossa justiça e o nosso amor. Então, Jesus está desde a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que ele criou o mundo e o mundo não o conheceu, porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. O Trino Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz que ele fez todas as coisas. Por isso ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele diz que nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos cordeiros com Jesus. Tudo que Jesus tem vai ser nosso. Eu sei que não cabe no guarda-roupa lá de casa, porque ele fez o universo. Tudo que ele tem será nosso, já é nosso, porque estamos em Cristo. Jesus é central na criação, na redenção e na plenitude do reino de Deus. Abre a Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Não feche a sua Bíblia rapidamente, porque eu leio um verso aqui, eu leio um verso ali. A palavra de Deus é profunda. Hebreus capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ele falou principalmente de Jesus. Mas nesses últimos dias, e na Bíblia, Jesus já veio nos últimos dias. Não faz muito tempo que eu preguei que nós já estamos na beira do retorno de Jesus. Não marquei a data, mas os sinais indicam isso. Falei que essa demora de 2000 anos não é nada, comparado com a eternidade de Deus, comparado com o fato que o planeta Terra tem milhões de anos. Isso aí não é nada, que passou 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Mas Jesus já nasceu no fim dos tempos. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja já nos fins dos tempos. A palavra de Deus diz que nós já estamos no fim dos tempos. Se demorar 3000 anos, isso é fim de tempo, isso não é nada perto dos milhões de anos da idade do planeta Terra. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Jesus fez o universo, sendo um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é central na criação e ele é o herdeiro de todas as coisas. Verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Tudo que Deus é, no 100% do esplendor de sua glória, Jesus é no 100% do esplendor de sua glória. Mas ele não é 33% e nem o Pai, nem o Espírito Santo. O Pai é 100%, o Filho é 100%, o Espírito é 100%, porque eles habitam uns nos outros de maneira inseparável, indivisível. Quando Jesus criou o universo, o Pai e o Filho criaram o universo. Portanto, ele é criador na Trindade, ele é central na criação, assim como o Trino Deus é central, e por isso ele é o resplendor da glória de Deus. Verso 3, a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, ele não é um Deus menor e o Pai é um Deus maior, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo, ele é 100% Deus, como o Pai e o Espírito Santo são 100% Deus, coexistindo uns nos outros por toda a eternidade. Verso 3, depois de ter realizado a purificação dos pecados,
depois que ele humilhou-se no tempo e no espaço. Quem morreu por nós na cruz foi nada mais, nada menos que o Criador do universo, que, segundo a palavra de Deus, se humilharia no tempo e no espaço, nascido milagrosamente de uma virgem, para morrer por nós naquela cruz e sangrar naquela cruz. Como eu disse domingo passado, ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele humilhou-se ao tornar-se homem. A humilhação de tornar-se homem não é porque ele morreu na cruz, é porque ele tomou para si necessidades e certas limitações próprias da encarnação. Por exemplo, ele tinha que dormir. Lá no barco ele estava quebrado, ele tirou uma soneca ali. Deus não precisa tirar a soneca, mas ele tornou-se homem, 100% homem. O homem tira a soneca quando fica cansado. Lá no céu estava todo mundo honrando Jesus. Ele teve irmãos e irmãs que de vez em quando encheram a paciência dele, que nem irmãos e irmãs enchem a paciência. Ele teve irmãos e irmãs que não creram nele por um certo tempo. Ao tornar-se homem, humilhou-se no tempo e no espaço. Foi considerado bicho do mato, daquela aldeiazinha nas montanhas de Nazaré, falando aquele hebraico caipira, menosprezado pelo sinédrio, pelas autoridades. Humilhou-se no tempo e no espaço ao tornar-se homem. Como diz Paulo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, tomou a forma de homem, tornou-se homem, foi obediente num estado de humilhação até a morte e morte de cruz. Mas ele não ficou na cruz, não tinha como ele ficar. Ele é eterno, ele é o Senhor, ele é santo. Ele ressuscitou no terceiro dia, porque a morte, o diabo e o pecado não tinham poder contra ele. Verso 3. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, para tomar a posição que sempre foi dele. Ele sempre foi Senhor. Mesmo quando ele estava em estado de humilhação voluntária. Eu vou me tornar homem, vou morrer por eles, porque eu quero. O bom pastor dá vida para as ovelhas, porque eu quero. Também é um querer da Trindade. Eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Ele se humilhou porque quis, mas continuava com todo o poder. Se ele quisesse ressuscitar mortos, ele ressuscitava. Se ele quisesse parar a tempestade, ele parava. Se ele quisesse multiplicar pão, ele multiplicava. E quando os milhares e milhares de demônios no Gadareno viram, sabiam que ele é o Senhor, se ajoelharam, pediram permissão para entrar nos porcos, porque sabia que ele continuava sendo o Senhor. Quem não sabia a humanidade em pecado, e não sabe até hoje. Mas nas regiões celestiais não tem uma vírgula de dúvida de que Jesus é o Senhor. Ele ressuscitou, como estava no Salmo 5, Salmo 2, no verso 5 aí. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez serei seu pai, ele será meu filho. Claro que a gente lê assim a primeira vez, a gente não entende, porque quem escreveu conhecia a Bíblia e sabia o que estava escrevendo. Mas o Salmo 2 fala que os reis da terra se enfureceram, os povos, contra o Senhor e o ungido. Em outras palavras, eles iam matar o Messias. Mas o Messias, sendo quem ele é, o Criador, o Eterno, o Senhor, o Imaculado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não podia ser destruído, ele ia ressuscitar no terceiro dia. Nas palavras do Salmo 2, proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele disse: você é o que eu sou, com mesma natureza, de mesma geração, mesma substância, mesma essência, mesmos atributos. Ninguém pode te destruir. O Salmo 2 estava profetizando: ele vai ressuscitar e ele é o herdeiro de todas as coisas. Por isso o Salmo 2 em seguida dirá:
Pede-me, eu te darei as nações por herança. Na verdade, ele é o herdeiro de todas as coisas. Por isso, o Salmo 2 também exorta as autoridades do mundo que se levantam contra o Senhor e o seu ungido ao longo dos séculos, o temê-lo, porque ele voltará em grande poder e glória e despedaçará as nações como vaso de barro. Então, o autor de Hebreus estava dizendo: ele ressuscitou, ele está exaltado, como o Salmo 2 disse, ele é o que o Pai é, a morte não podia detê-lo, e ele está exaltado, ele é o Senhor. Agora, Hebreus escreveu nos dias que tinha muito crente desviando, e por causa de perseguições e outras coisas, e ele faz um passeio muito profundo sobre a pessoa e obra de Jesus. Depois que ele faz uma reflexão profunda à luz das Escrituras, no capítulo 12 ele diz assim, 12 verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 2 novamente, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não desanimem. O que ele diz é: foca em Jesus, tem os olhos fitos nele, lembrem quem ele era, lembra o que ele fez, lembra que ele se humilhou, lembra que para nos salvar, pela alegria proposta de ser o salvador de milhões e milhões de pessoas, ele suportou a cruz, o seu desprezo, a sua vergonha. Agora foca nele, veja o quanto ele suportou e você não desanima, continua nele, porque ele é o Criador, ele é o Salvador e ele é aquele que trará o reino de Deus à sua plenitude. Fica firme nele, não tira os olhos dele, sem ele não teria criação, sem ele não teria redenção, como não há, e sem ele não há vida eterna. Foca os olhos em Jesus. Quando eu olho para algumas igrejas e ministérios, tem hora que eu fico um pouco desanimado. Às vezes o foco é na placa da igreja, às vezes o foco é na denominação, às vezes o foco é no apóstolo, no pastor, no missionário, às vezes o foco é na metodologia de crescimento da igreja. Tem tantos focos. E tem hora que eu falo, mas aonde que está Jesus nesse negócio todo? Tem igreja que vira uma empresa, ela funciona até sem Deus. Aliás, tem muita religião no mundo funcionando sem Deus, e às vezes mais lucrativas que as igrejas evangélicas, sem citar nomes aqui no púlpito. Tem seitas aí crescendo mais, com muito mais dinheiro. Às vezes a igreja vira uma empresa, e às vezes bem lucrativa. E você olha lá e fala, mas aonde está Jesus? Onde está a entrega a Jesus, o temor a Jesus, andar com Jesus, amar Jesus, desenvolver vida de oração, ser discípulo de Jesus, testemunha de Jesus? Onde está? Onde está a centralidade de Jesus, que ele é central? Eu não preciso centralizar Jesus. Ele é central na criação e eu não tenho como mexer nisso. Ele é central na redenção e eu não tenho como mudar isso. Ele é Senhor e eu não tenho como mudar isso. O que ele é, ele é. Ou eu vou recebê-lo como ele é, ou eu vou ficar sem ele. Mas ele continua sendo quem ele é, o mesmo ontem, hoje e sempre. Sendo assim, ele tem que ser central. Deixe-me dar 2 exemplos de igrejas que focaram em Jesus e uma que saiu fora do ponto, fora da curva. O apóstolo Pedro focou em Jesus, foi para o templo orar, gastar tempo com Deus, viu o paralítico, disse assim: prata e ouro eu não tenho, o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Focou em Jesus.
Em nenhum momento ele falou, eu sou o apóstolo ungido, muito bom. Focou em Jesus. Mas deu uma confusão e o Sinédrio chamou Pedro e João para ter uma conversa. Irmãos, eram autoridades para assuntos religiosos, com possibilidade de expulsar a pessoa do judaísmo. A pessoa não comprava, não vendia, perdia parente, perdia tudo, podia até ser morto. Podia até ser morto. Uma situação tensa. Eles estão diante do Sinédrio, fazem a pergunta para Pedro. Pedro fala assim, olha, sabe Jesus que vocês mataram? Deus o ressuscitou. Ele está vivo. Foi fé no nome dele que o paralítico está andando. Aí o Sinédrio falou, vocês vão parar de falar essas coisas. Pedro disse, antes importa servir a Deus do que os homens, nós não vamos fechar a boca. Atos capítulo 4. E ainda no Sinédrio ele fala para aquelas autoridades. 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Focou em Jesus. Quem curou o paralítico? Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. Deus. Quem está vivo? Jesus. Quem curou? Jesus. Quem nós vamos obedecer? Jesus. Quem salva, o único que salva, não tem nome no céu nem na terra que possa salvar, só salva o Salvador Jesus. Focou em Jesus. Mas as autoridades estavam iradas e podiam matar, eles foram orar. Verso 24, Pedro e João encontraram com os outros crentes. Crente gosta de orar, viu, irmão? Gosta de orar até o chão tremer. Aqui é orar até tremer. 4:24. Ouvindo isso, o relato que eles foram presos e as ameaças e tudo mais, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, porque não tem poder contra Jesus. Conspirar contra Jesus é conspirar em vão. Ele continua o Senhor e vai voltar em grande poder e glória. É em vão se enfurecer contra Ele, é em vão lutar contra Ele, é em vão. Não tem nada e ninguém mais poderoso que Jesus. Verso 26. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido e de antemão acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O foco é Jesus. Mataram Jesus, como estava na Bíblia, profetizado por Davi. O Senhor o ressuscitou, como estava na Bíblia. Estão nos ameaçando, como está na Bíblia. Mas dá-nos coragem, porque nós vamos continuar pregando essa mensagem, enquanto o Senhor estende as tuas mãos para fazer sinais e milagres. Nós vamos continuar anunciando Jesus. A centralidade da igreja primitiva estava em Jesus. Esse é o primeiro exemplo. Eu disse que eu vou dar 2 que prestam de uma igreja que não presta. Apóstolo Paulo e Barnabé, tem muitos exemplos, mas eu vou dar 3, porque o culto geralmente é 2 horas, mas se vocês quiserem mais, levanta a mão, podemos ir até a meia-noite. Vamos para o segundo exemplo. Paulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária, foram aqui, foram ali, foram lá, estava uma benção. Chegaram a Antioquia da Pisídia, depois abriram igrejas em Derbe, Listra e Icônio. Antioquia da Pisídia estava em outra província, mas na fronteira todo mundo considerava esses 4 lugares como a terra dos Gálatas. E ali em Antioquia na Pisídia,
ele pregou o evangelho. O que você acha que ele disse? Jesus, segundo as Escrituras, sofreu. Sem nenhuma base legal, Pilatos o mandou matá-lo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Ele foi visto por centenas e centenas de pessoas da Galileia. Numa certa ocasião, 500 pessoas, seus discípulos da Galileia. E ele não chegou nem a decompor o corpo. Não daria para decompor. Deus falou para Davi: Davi, o Messias será da sua descendência, sofrerá, mas reinará para todo sempre. E sofrerá, reinará para todo sempre, tem que ressuscitar. Sofreu, mas ressuscitou. Não deu nem tempo de decompor o corpo. Por causa das promessas que Deus tinha feito a Davi. E como também está no Salmo 16, verso 10, não permitirá que o teu santo tenha decomposição, ressuscitará antes do corpo decompor. Vocês querem saber? É no nome dele que nós anunciamos perdão de pecados. E só tem perdão de pecados, só tem redenção em Jesus. Atos 13, verso 27. 13, 27. O povo de Jerusalém, os seus governantes, não reconheceram Jesus. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. 13, 28. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém, centenas de discípulos. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Verso 32, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos pais. O que ele prometeu? Enviarei o Messias, sofrerá, morrerá, ressuscitará, ele é o Salvador, o Redentor, para um reino eterno que crescerá como semente de mostarda até ter a sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Ele cumpriu, 33, para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é filho singular, mesmo a natureza, mesmo os atributos, por toda a eternidade, o Criador, o Eterno, o Autor da vida. Por mais que viesse a sofrer, os reis da terra se levantaram, sem saber cumprir os propósitos de Deus, mas ele ressuscitou, foi visto, está vivo e é o único que pode salvar. 34. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Um rei eterno, por mais que sofresse, ressuscitaria antes do corpo decompor. Verso 35. Assim ele diz noutra passagem, é o Salmo 16, verso 10. Não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Qual que é a centralidade aqui? Jesus. Mas ele é sempre central. Ele que criou todas as coisas, ele é central e ninguém pode mudar isso. Ele humilhou-se no tempo e no espaço para morrer pelos nossos pecados, o único que podia ser um cordeiro substitutivo, imaculado, puro, que saciasse a justiça e o amor de Deus. Ninguém pode mudar isso. Ele é central na criação e ninguém tem poder para mudar isso. Ele é central na redenção e ninguém tem poder para mudar isso. Ninguém tem poder para tirar a sua autoridade. E quando ele voltar, aí cumprirá um pedacinho lá do Salmo 2, de muitas outras passagens, despedaçará as nações como vaso de barro. Verso 38, a centralidade é Jesus. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão de pecados. Não tem redenção sem Jesus.
Não tem perdão sem Jesus, não tem bênção sem Jesus, não tem vida eterna, não tem batismo do Espírito Santo, não tem dons, não tem milagre, não tem nada sem Jesus. E Jesus te ama e quer dar o melhor para você. Se você se acha muito feio, principalmente quando a gente era adolescente, a gente queria ser diferente, né? A gente sempre queria ser mais bonito do que a gente era, ou mais alto, ou mais claro, ou mais escuro, não é? A gente sempre queria ser diferente, até que a gente aguenta que pau torto fica torto e morre torto, a gente se contenta com a gente mesmo. Mas se você ainda está insatisfeito contra você mesmo, queria dizer uma coisa para você. Esse Jesus que é central em tudo, a palavra diz que Deus nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. Deus te ama assim mesmo, meio feinho, bonitinho, do jeito que você, a opinião que você tem de você mesmo, não sei. Mas eu sei que Ele te ama do jeito que você é. Ele te conheceu e te amou antes da fundação do mundo. Com todas as suas lutas, nossas fraquezas. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão de pecados. Por meio dele, verso 39, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em Jesus não tem nada injustificável. Desde que você se arrependa e o confesse como Senhor e Salvador, Ele te perdoa de todos os pecados. Até de pecado que você vai cometer ainda. Até de pecado que a vizinhança e a família não te perdoa, até pecado que você não se perdoa, mas Jesus te perdoa. Ensina você a ser perdoador, inclusive de si mesmo, para você viver a plenitude de Deus. Meu terceiro exemplo é da igreja que deu bobeira, né? Descentralizou Jesus. Essa igreja de Tiatira tem 7 igrejas em Apocalipse. Elas parecem ser simbólicas de todas as igrejas ao longo dos séculos. Para falar a verdade, é quase aterrorizante quando eu leio sobre essas igrejas, porque no geral elas são boas igrejas. Nos nossos dias, os pastores dessas igrejas seriam preletores em grandes congressos. Seria uma referência de igreja. Então é aterrorizante, que aquilo que parece tão bom pode ser tão ruim aos olhos de Deus. A igreja de Tiatira, Jesus falou, conheça a sua fé. Mas você há de convir comigo que um pastor bom de fé é preletor nos grandes eventos. Conheça a sua fé. Não estava condenando, a fé é boa. Conheça o seu amor. Conheça as suas obras, seus muitos projetos. Conheça o seu serviço. Não era ruim. Nos nossos dias, esses pastores estavam dando curso no meio evangélico. Mas eles perderam o foco em Jesus. Quando você permite alguma coisa que está destruindo a igreja, ou o plano de Deus, ou está fora das Escrituras, aí você já pôs Jesus em segundo lugar. Mas eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. Ainda que seja uma linguagem figurada, se referia a uma profetisa, que reivindicava ter conhecimento dos segredos de Deus, de Satanás, na verdade, e conseguiu, talvez com carisma, poder do diabo e outra coisa, enganar muitas pessoas da igreja de Tiatira e caíram em promiscuidade sexual e muitas outras coisas ruins. Jesus disse, mas eu tenho contra vocês toleram Jezabel. Quem tolera Jezabel não centralizou mais Jesus. Quem tolera alguma coisa que não é a luz das Escrituras não centralizou mais Jesus. E aí parece igreja boa, projetos bons, fé, amor, serviço, mas se Jesus não está no centro, já não está bom. Já é uma idolatria disfarçada de espiritualidade evangélica, não está bom. Eu penso que se você andar com Deus,
O normal seria você não ser um crítico azedo. Evita ser um murmurador, um crítico azedo. Mas se você tiver um Espírito Santo, em alguns lugares você não vai se sentir bem e você não consegue explicar por quê. Tem banda de louvor do meio evangélico que não desce na minha goela, irmão. Se você falar, mas pastor, o que está de errado ali? Eu falei, eu não consigo ver, mas está faltando alguma coisa. Esse louvor não desce, essa letra não desce, o Espírito Santo parece que não está no ambiente. Porque o Espírito Santo ele não se vende. Ele sabe quando na igreja de Tiatira tem Jezabel. Ele sabe quando o pastor tem pecado que ninguém sabe. E está aquela espiritualidade toda, e aquela decoreba toda, de aleluia, glória a Deus, e de língua estranha e tudo mais, mas você tem alguma coisa que não desce. Porque quando não está centralizado, Jesus não desce. Se tiver centralizado a carreira artística, sabe, quando Davi escreveu os salmos que viraram músicas de adoração na sinagoga, eram orações de períodos de oração, em perseguições que viraram salmos. Estava fazendo a musiquinha que orna, que rima aqui, que rima ali, que dá um versinho bonitinho, aí vira um sucesso no meio dos 40 milhões de evangélicos, vende bastante e fica rico. Ele não estava fazendo musiquinha que ia fazer sucesso que nem o Roberto Carlos para ficar rico. Ele estava em períodos de oração, em luta, mas ele era músico. Música estava na veia do rei Davi. Ele orava, quando via estava compondo. Ninguém mandava ele compor, ele era músico. Ele era compositor e músico. E ele ainda mandava recado, esse aqui é para o mestre não sei das quantas, esse daqui é para o... Esse aqui eu compus, mas manda aquele ali ensaiar. Ele era músico. Mas a adoração de Davi surgia da vida de oração nos períodos de tribulação. E várias dessas músicas, que eram em primeiro lugar oração, eram profecias. Davi profetizou sobre a crucificação de Jesus no Salmo 22, só dá Davi e Isaías. É Salmo 22, Isaías 53, nos mínimos detalhes. Que ele estaria na cruz completamente esgotado fisicamente e emocionalmente. As pessoas zombando, os seus ossos intactos, as roupas sendo sorteadas. Isso é Salmo 22. Profecia da crucificação de Cristo. Nasceu na oração, no meio das tribulações. Hebreus 12, foca em Jesus. Que pela alegria proposta da redenção suportou a cruz e a sua vergonha, mas está exaltado à direita de Deus. Verso 13 de Hebreus 12, olha, considera esse, que suportou tanta oposição contra si mesmo, e você não desanime. O rei Davi era dos que não desanimava. Rei Davi assim, luta igual reunião de oração. Luta igual período de jejum, oração, aí nascia um louvor a Deus, às vezes, irmão, profético nos mínimos detalhes, inclusive da crucificação de Cristo. Isso aí era a vida com Deus de alguém que havia focado em Jesus, não estava fazendo musiquinha para ficar rico e dar show gospel, não estava. Estava andando com Deus. Tem muita coisa no meio evangélico, eu falo para mim mesmo, eu sou chato, hein? Eu só finjo que não sou, mas no meu coração eu sou chato. Isso eu não gosto, isso eu não desce, isso eu não sei. Eu sou chato. Eu olho para a multidão, mas todo mundo alegre, mas só o chatão aqui que não gosta. Como que está tanta gente alegre com isso, e o chatão aqui está infeliz, que tem coisa que não desce. Jesus tem que estar no centro. Aí Jesus termina falando para a igreja de Tiatira. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Apocalipse 2, verso 26. Porque, na verdade, o Salmo 2 é o Salmo de Jesus.
Se agora Jesus está falando, mas se você andar comigo, vai ser o seu salmo também. Isso aqui é muito profundo. Apocalipse 2, 26. Jesus está mandando um recado para a igreja de Tiatira. Tira o foco de Jezabel, bota o foco em mim. Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ei, como assim? Autoridade sobre as nações é Jesus. Quem vai despedaçar as nações como vaso de ferro é Jesus. Quem é o Senhor é Jesus. Mas o que ele está dizendo é, se você focar em mim e não em Jezabel, e você andar comigo, quando chegar a hora de glorificar a igreja, você vai ser parte da igreja glorificada. E quando eu voltar em grande poder e glória, eu vou voltar com a igreja glorificada santa. E quando chegar na hora de despedaçar as nações, você vai despedaçar comigo. Quando chegar na hora do juízo, e Paulo diz que nós julgaremos até anjos, você vai julgar comigo, debaixo da autoridade de Jesus, mas você vai estar no meu time. Foca em mim, não foca em Jezabel. Se focar em mim, ao que vai ser, darei autoridade sobre as nações. Verso 27, ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Isso aqui é Jesus em primeiro lugar. Mas a igreja em Cristo vai despedaçar também, irmão. Na hora da plenitude do reino de Deus, nós vamos ser juízes também. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quando eu souber o que é a estrela da manhã, eu te falo. Nesse momento, não sei. Tem muita coisa em Apocalipse que a gente não sabe. Claro que tem interpretações, eu não quero dar nenhuma. Isso é meio misterioso, mas é coisa boa, hein? Se você vencer com Jesus, Ele vai te dar a estrela da manhã. Apocalipse 19. Domingo passado eu falei que Jesus volta quando tocar a 7ª trombeta. Falei que tem muitas declarações que é os serafins, ou os 24 anciãos, ou eles juntos, ou eles juntos mais os anjos. De vez em quando em Apocalipse eles não falam nada, sai uma voz do trono de Deus. Mas a igreja glorificada participará de algumas declarações. Eu não sei exatamente quando começa, e aí ela voltará com Jesus. Mas aqui nós já estamos dentro da festa, viu, irmão? Nós estamos dentro do culto. Apocalipse 19, verso 1. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que Jesus é central, na criação, na redenção e na plenitude do reino. Agora é na plenitude do reino, quando Ele ressuscita a igreja e vem em grande poder e glória. Apocalipse 19, verso 1. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão. Nós estamos dentro aqui, na minha opinião, simples opinião, nós vamos gritar agora, que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A igreja está gritando, pura, glorificada, vai voltar com Jesus. Pois verdadeiro e justo são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Esse é o reino do mundo que jaz no maligno ao longo dos séculos, mas principalmente o período do anticristo. Verso 3. E mais uma vez a multidão. Eu estou aqui dentro, viu, irmão? Porque a igreja já ressuscitou. Aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Nessa hora, outro silêncio no céu, só os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Verso 5, então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos. Vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. A igreja já está no céu, já, irmão. Como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos
Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Verso 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Lá vai estar a igreja glorificada, pura, vestida de linho branco, significando pureza total, totalmente justificada e purificada no sangue de Cristo. Jesus, um com o Pai, com o Espírito, é central na criação, na redenção, só Ele salva, e Ele é central na manifestação plena do reino de Deus, quando Ele ressuscitará a igreja que está lá no paraíso, quando Ele arrebatará a igreja que se reunirá com Ele nos céus, e essa igreja pura, limpa, participará da celebração. Chegou agora o reino de Deus na sua plenitude. Jesus vai voltar, vai despedaçar as nações como vaso de barro, e a igreja vai despedaçar junto. Verso 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Não penso que Jesus vem montado de cavalo, tá bom, irmãos? Que na antiguidade, as batalhas, o rei vencedor ia com seus exércitos e tomava posse de tudo. Aí a ideia é que ele está chegando com seus exércitos, com a sua igreja lavada e comprada no sangue de Cristo, e o reino de Deus vai ter a sua plenitude. Não acho que ele vem de cavalo, eu acho que isso aqui é figura de linguagem, mas o que importa é que ele voltará e o reino de Deus terá a sua plenitude. Verso 12, seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus, porque ele é o ápice da revelação de Deus na história. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Isso é a igreja que volta com Jesus glorificada. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, as despedaçará como vaso de barro. Chegou a hora da plenitude do reino de Deus. Me parece que sem um milênio literal, mas podendo ter um milênio literal. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é central na criação, Ele é central na redenção, e Ele é central na manifestação da plenitude do reino de Deus. Se tem uma coisa que você nunca vai sair perdendo, é tende os seus olhos fitos no autor e consumador de sua fé, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ninguém tem como prejudicar Jesus no que Ele é. Ele é o Senhor e será sempre o Senhor. Ele é o Criador e é o Criador. Ele é o Redentor, Ele é o Redentor. Ele é o que trará o reino de Deus à sua plenitude, e é Ele que trará, e ninguém pode detê-lo. Deus está cumprindo o seu calendário, tempos e estações não reveladas para nós, mas Ele continua Senhor sobre tudo, e quando voltar o reino de Deus terá a sua plenitude. E a exortação de Hebreus é: tende os olhos fitos nele. Pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezou a sua vergonha, está exaltado à direita de Deus Pai. Olha, foca nele, considera aquele que suportou tal oposição, não desanima, firme em Jesus, Ele está voltando em grande poder e glória. Às vezes eu olho por aí, eu vejo as pessoas se apegando em tanta coisa. Nós podemos fazer campanhas, podemos, devemos e fazemos, desde que o foco seja Jesus. Se o foco é só receber um milagre, depois eu faço o que eu quero com a minha vida, está desfocado isso aí. Você vai viver uns anos curado e a eternidade longe de Deus.
Tem campanhas que não parece que o foco é Jesus, ainda que possamos fazer campanhas e fazemos. Tem metodologias que funcionam sozinhas, até sem o Espírito Santo, nas seitas. Mas não podem ser transferidas para a igreja, como se a igreja não pudesse usá-las, mas focando em Jesus. Quando nós perdemos o foco de Jesus, nós estamos que nem a igreja de Tiatira. Ao pouquinho, aquele pouco fermento vai nos secar, vai nos destruir. Você quer focar em Jesus? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos fazer um clamor. Eu gostaria que você orasse aí onde você está. O pessoal do louvor viesse também. Em seguida nós vamos cantar como uma oração a Deus. Mas aí, assim, Deus não obriga ninguém, sabe? Deus não obriga ninguém a nada. Mas Deus também tem sentimentos, viu? Deus também sabe quando a coisa é seca, quando a coisa é fria. Ele sabe também, aquele meu servo perdeu o primeiro amor. Aquele meu servo lá, ele até me quer a salvação, mas tem muitas outras coisas que ele quer e eu estou em último lugar na vida dele. Mas ele quer ser salvo. Ele me confessa para ser salvo, mas eu sou o quinto lugar, o sexto na vida dele. Deus percebe quando nós não estamos mais no primeiro amor. Deus percebe quando tem uma Jezabel na nossa vida. Deus percebe todas as coisas. Deus percebe quando o relacionamento com Ele é só interesseiro. Quem que não quer ser amigão de alguém que tem todo o poder e resolver problema? Ele percebe que o querem só para resolver problema. Não quer conhecer a palavra dele, não quer amá-lo, não quer gastar tempo com ele, não quer ouvir a voz dele, não quer servir. Se ele tiver uma vontade para a vida da pessoa, não, é a minha vontade e não a sua e tal. Deus percebe, Deus não é bobo. Deus é muito inteligente. Deus percebe também quando eu falo vamos orar, se a gente ora meio esculachado. Será que a gente gostaria de orar mesmo falando, olha, eu quero ter o foco em Jesus? Amém? Vamos fazer uma oração, um clamor assim. Você vai levantando a sua voz, orando no seu lugar, se reintegrando ao Senhor, reentregando ao Senhor, para que Jesus tenha centralidade de sua vida, porque Ele já tem centralidade no universo, Ele já tem centralidade para a salvação, Ele tem centralidade para a manifestação da plenitude do reino de Deus. Não há nenhum nome acima de Jesus no céu e na terra. Ele está acima de todo principado e potestade, domínio, autoridade das regiões celestiais ou da terra. Ele já é central, Ele já é Senhor. Ele não precisa de favorzinho humano para ser Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não está precisando de favor da igreja para ser Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. A pergunta que nós fazemos é, mas nós queremos que Ele seja Senhor da minha vida. Nós queremos que Ele seja central na minha vida. Nós queremos que Ele seja central no vale da bênção. Nós queremos que Ele seja central nessa igreja. Nós queremos que Ele seja central na minha vida. Qual é o meu foco? Tendo os olhos fitos no autor e consumador de nossa fé, o Senhor nos céus e na terra. Aí onde você está, faça sua oração a Deus. Faça sua oração a Deus. Jesus continua sendo Jesus. Ele não pode ser melhorado. Ele não pode ser mais entronizado do que Ele é. Ele não pode ser mais Senhor do que Ele é. Ele não pode ser mais Criador do que Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tem como melhorar Jesus. A questão é, eu quero tê-lo na minha vida como Senhor absoluto. Eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero me deleitar nele, na sua palavra, eu quero vê-lo na Bíblia. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero amá-lo. Senhor, nessa noite nós também queremos pedir perdão de pecados.
Às vezes nós esquecemos da centralidade de Jesus. Às vezes nós nos aproximamos do Senhor pelos milagres, pelas bênçãos. Às vezes nós só queremos o livramento, só a resposta de oração, ou só a salvação, mas nós não queremos fazer a Tua vontade. Às vezes, Senhor, nós nos perdemos. Tem a pressão da vida, tem que trabalhar, tem que estudar, não sobra tempo para a Bíblia, não sobra tempo para oração, também tem que relaxar, ninguém é de ferro, tem que relaxar das pressões da vida moderna. E às vezes, Senhor, a gente arruma tempo para tudo, menos tempo para Jesus, menos tempo para a palavra, menos tempo para oração. Oh, mas se tiver luta, é certeza que nós vamos orar. Se tiver luta, é certeza que nós vamos fazer campanha. Mas mesmo neste momento, nós não estamos buscando o Senhor de inteireza de coração, pelo que o Senhor é, pelo que Jesus é. Então nesta noite nós pedimos perdão dos nossos pecados, de não ter recebido Jesus e como central em nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, perdoa-nos, mas nós estamos aqui edificados pelo Senhor, pela Tua palavra, para dizer: é isso mesmo, nós queremos Jesus, nós vamos amar Jesus, nós vamos pregar Jesus. Quando tiver milagre, nós vamos entronizar Jesus, nós vamos falar: foi fé nele, é Ele que está curando. Nós não vamos exaltar o óleo ungido, ainda que nós podemos ungir com óleo representando o Espírito. Nós não vamos exaltar, porque eu jejuei 3 dias. Quando tiver milagre, nós vamos exaltar Jesus. Quando tiver libertação, nós vamos exaltar Jesus. Quando tiver batismo no Espírito Santo, nós vamos exaltar Jesus. É Ele que batiza com o Espírito, com o fogo. Quando tiver pregação abençoada, nós vamos exaltar Jesus. Quando tiver louvor abençoado, nós vamos exaltar Jesus. Quando tiver batismo, nós vamos exaltar Jesus. Pedimos perdão, Senhor, porque meio sem querer, até a gente não entendeu direito, não tinha entendido. A palavra do Senhor tem tantas figuras de linguagem, às vezes a gente não entende mesmo. E sem entendimento, nem sempre nós exaltamos Jesus. Mas hoje nós estamos pedindo perdão deste pecado, para dizer que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele já é Senhor no universo. Ele já está acima de principados e potestades, já está exaltado na Trindade, sem estado de humilhação da encarnação. Ele é o Senhor. Oh Senhor, mas nesta noite nós estamos entregando nossa vida, nosso coração, nossas fraquezas, nossa frieza, nossa incredulidade, nossa preguiça, nossa inveja, nossa competição, nosso pecado. Perdoa os nossos pecados. Oh Senhor, purifica a Tua igreja, santifica a Tua igreja. Derrama do Espírito Santo sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja. Senhor, cada coisa que viermos a fazer, queremos fazer para a glória do Teu nome. Obrigado pela salvação de Jesus. Obrigado que nós somos parte da igreja que estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Obrigado que nós em Cristo teremos aquela roupa, linho branco puro, e vamos voltar com Ele em grande poder e glória. Talvez até em cavalos brancos. Vamos voltar com Jesus em grande poder e glória. Nesta noite abençoa o Teu povo, renova o Teu povo, dê alegria no coração. Às vezes, Senhor, estão desgastados, desanimados, tristes.
é pressão no trabalho, é pressão na família, é pressão das contas, muitas pressões. Ouve as orações do teu povo, Senhor, os livra do mal. Responde às orações, manifesta milagres. Nesta noite, Senhor, nós apresentamos os nossos corações para o Senhor dar o toque da vida abundante de Jesus, para nós te amarmos de novo. Queremos adorar o Senhor de novo, orar de novo, estar com o Senhor de novo, nos deleitar no Senhor de novo, nos deleitar na tua palavra de novo. Nós entregamos o coração para o Senhor renovar, avivar e abençoar. Oramos no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Nosso Senhor Jesus seja o centro. Nossa canção, a nossa adoração, somente a Ele. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Aleluia. Jesus, seja o centro, minha esperança, minha esperança e canção, Jesus. Que Ele seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus, Tu és tudo, Tu és tudo. Jesus, que Ele seja a visão, diga, Jesus, Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Diga isso mais uma vez, que Ele seja a nossa visão. Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Que Ele
seja o fogo. Declare mais uma vez. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. Se você puder, erga suas mãos em adoração, diga mais uma vez. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. Para terminar, diga: seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito seja conosco desde agora e para sempre. Amém.